Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e hoje tem Santos na varanda, tem Santos na Vila Belmiro. Com varanda na Vila, o Peixe fuzila. 18 horas e 15 minutos teremos Atlético Goianiense, Santos e Atlético Goianiense com transmissão ao vivo aqui do canal Varanda Futebol Debate. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos aqui no YouTube. Meus amigos varandeiros, quero falar muito sobre o Santos, aliás, um dia quente de informações para você. O Santos, conforme informação dada inicialmente pela Gazeta Esportiva, recebeu uma proposta do time árabe Al Hassan pelo meio-campista Alisson. A proposta é de $800 mil. Você vai saber o que eu penso sobre essa proposta e o que disse também o presidente Andrés Rueda ontem em entrevista concedida ao Diário do Peixe. Quero falar também sobre mais detalhes da entrevista do Rueda ao Diário do Peixe. Ele falou sobre estádio, falou sobre renovações, falou sobre Caio Jorge e falou sobre vários temas, Matias Lacava, enfim, muitas informações trazidas também pelo Andrés Rueda. Quero falar sobre o pré-jogo de hoje, escalações e o Santos para o jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense. Tudo isso e muito mais aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos que ontem recebeu mesmo uma proposta do Al Hassan da Arábia pelo futebol do meio-campista Alisson. A proposta é de $800 mil pelo jogador, portanto aproximadamente R$ 4 milhões e o Santos ficaria com R$ 2,9 milhões pelo jogador, porque tem 70% dos valores econômicos do atleta. Bom, o Alisson está bastante balançado com a proposta, gostou muito, é interessante para o jogador que já tem uma idade avançada, está há muito tempo no Santos Futebol Clube e também nesse momento não é titular do time comandado pelo Fernando Diniz. Do lado do Santos, o Santos recebeu essa proposta e fez uma contraproposta para o time árabe. Isso foi confirmado pelo Andrés Rueda na noite de ontem, em entrevista ao Diário do Peixe. Bom, sobre a proposta de R$ 2,9 milhões para o Santos, para o jogador Alisson, eu acho o seguinte: o Alisson é um jogador que ele já tem uma trajetória muito bonita no Santos Futebol Clube, é um jogador que sabemos que tecnicamente não pode entregar muito mais além do que já entregou para o Santos Futebol Clube, é um jogador que inclusive nesse momento não é titular do Santos Futebol Clube e já está numa idade um pouco avançada. O Alisson também já viveu grandes problemas físicos na carreira, como problemas no joelho. Eu acho que a proposta ela não é alta, é uma proposta baixa, R$ 2,9 milhões. O Santos pode pleitear um pouco mais, talvez até consiga algo em torno de €1 milhão no total, né? Subir um pouquinho esse valor para 3,5 milhões, R$ 4 milhões nas mãos. Agora, o grande ponto aí que fica, e eu questiono a diretoria sobre isso, iremos utilizar o valor da venda do Alisson, da provável venda do Alisson no futebol? Se a resposta for sim, eu venderia o jogador. E aí provavelmente você me pergunta no outro lado, Marcão, quem o Santos pode contratar com esse valor, né, de 3, 4 milhões de reais? Olha, você consegue trazer jogadores que estão hoje na Série B do futebol brasileiro, até buscar oportunidades no futebol sul-americano. O Cano chegou para o Vasco com um valor baixíssimo, né? Então, se você realmente utilizar esse valor da venda do Alisson para trazer um jogador que seja interessante, até mais novo, que tenha projeção mais à frente, faz todo sentido vender o Alisson. Agora, se não for para utilizar o jogador, o dinheiro dessa transação para o futebol, realmente não faz sentido. Porque, mais uma vez, você enfraquece o elenco. O Alisson hoje, mesmo não sendo titular, é um atleta importante no elenco, pensando em Copa Sul-Americana, pensando em Copa do Brasil e também na sequência do Campeonato Brasileiro, e você não consegue repor a mesma altura. Da mesma forma que aconteceu com o próprio Lucas Veríssimo, com o Pituca, com o Soteldo e também com o Caio Jorge, que deve sair, e também até o momento não tivemos nenhuma contratação já prevendo a saída do jogador Caio Jorge. Essa é a minha opinião. Eu acho que se o Santos tiver
e usar esse dinheiro para o futebol, eu concordo com a transação. Se não, deixa o Alisson dentro do elenco, pelo menos ele é um jogador importante para o treinador Fernando Diniz. Meus amigos varandeiros, o presidente Andrés Rueda ontem falou sobre vários temas em entrevista dada ao Diário do Peixe. Sobre o Alisson, ele disse que veio uma proposta e colocaram os valores. Fizemos uma contraproposta e estamos aguardando, portanto isso deve ser resolvido nos próximos dias. Sobre o Caio Jorge, se o Caio Jorge vai ou não para o futebol europeu, ele disse o seguinte: temos uma proposta, o mercado está restrito, clubes da Europa estão sem muito dinheiro. Para o Santos, né, presidente? Os clubes da Europa estão sem dinheiro quando é para contratar o jogador do Santos. Quando é para contratar o jogador do Flamengo, aparece o dinheiro, ou de clubes que pedem alto pelos jogadores, como o próprio Palmeiras também pediu pelo Vinha. Ele diz o seguinte: temos proposta sim, que veio direto de um clube, encaminhamos uma contraproposta e estamos negociando. Portanto, sobre o Caio Jorge, tá aí uma informação, né? O Varanda já tinha confirmado que o Santos tem uma proposta para o jogador Caio Jorge. E ontem trouxemos mais uma informação, que o grande entrave das negociações dos times europeus com o Santos tem sido o alto valor que o empresário do jogador, o Bertolucci, e também a família do jogador tem pedido pela venda do jogador. A família e o empresário querem aproximadamente 10 milhões de euros para eles e 6 milhões de euros para o Santos. Portanto, os clubes europeus realmente estão de alguma forma se complicando nessa situação. O valor total da transação do Caio Jorge seria de algo em torno de 16 milhões de euros. Só que 10 milhões não vão para o Santos. Isso realmente seria um problema no momento atual para os times europeus que estão procurando o Santos Futebol Clube. Agora, quando o presidente diz que só tem uma proposta na mesa pelo Caio, isso não quer dizer que o Santos recebeu somente uma sondagem pelo Caio. O Santos recebeu várias sondagens. Então, essas informações que o Napoli procurou o Santos, que a Juve procurou o Santos, que o Milan procurou o Santos, que o Benfica procurou o Santos, elas não são falsas. Elas são verdadeiras. O que ocorre é que proposta formal, papel timbrado, só tivemos uma proposta até agora, que foi a do Milan. Tá certo? Então, existe uma diferença entre uma informação e outra, né? Então, é muito importante ressaltar isso aqui. Bom, o presidente também falou sobre a renovação do Marcos Leonardo, né? Demorou mais por causa da mudança de empresa para a carreira dele, mas não vejo problemas para renovar com ele, portanto o presidente colocando aí, né, uma boa sinalização sobre a renovação também do Marcos Leonardo. Sobre Vinícius Balieiro, ele disse o seguinte: acredito que nessa semana vamos renovar o contrato do jogador Vinícius Balieiro. O presidente também falou sobre o estádio, sobre a nova arena, disse que nos próximos 15 dias serão concluídos todos os temas envolvendo questões comerciais, portanto é uma outra informação importante. Dentro dos próximos 15 dias nós teremos o avanço do projeto Arena Santos, entre Santos e W Torre. Nesse momento ainda se discute as questões comerciais, como o próprio Varanda já havia antecipado. O presidente também falou sobre o novo CT, falou que avança muito bem sobre tudo isso, portanto uma outra informação muito importante para o torcedor santista. Bom, ontem foram muitas notícias importantes. Matias Lacava, o presidente não confirmou, mas deixou claro que Matias Lacava está muito perto do Santos Futebol Clube, como também já havíamos antecipado aqui no Varanda. Ele disse que só vai considerar o jogador no Santos Futebol Clube a partir do momento que o contrato esteja assinado. Também falou sobre a renovação do contrato com a Umbro. Deixou muito claro que a Umbro realmente é a mais favorita, é a favorita para continuar sendo a fornecedora de material esportiva para o Santos Futebol Clube. Quando o presidente foi questionado pela Anita Afren sobre um time competitivo, se realmente em 2022 o Santos poderia montar um time competitivo, o presidente desconversou. O presidente do Santos disse que o principal legado que essa diretoria quer deixar é realmente a reformulação do estatuto do clube. Mas o presidente do Santos, Andrés Rueda, não confirmou que é prioridade da diretoria fazer um time competitivo. Então fica essa grande dúvida, né, da diretoria atual, se em algum momento o Santos vai fazer um grande time,
que seja em 2022, que seja em 2023. O presidente mais uma vez mencionou que entende que o time do Santos atual é competitivo para disputar as competições que estamos disputando, né? Como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Meus amigos varandeiros, o Santos enfrenta hoje o Atlético Goianiense, jogo na Vila Belmiro. E aqui, as prováveis escalações de Santos e Atlético Goianiense. O Santos, que não deve ter nenhuma mudança do time que enfrentou o time que enfrentou o time do Independiente na última quinta-feira pela Sul-Americana. Kaique está mantido como titular. Portanto, um provável time, considerando o treinamento de ontem no CT Repelé, é o seguinte: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaique, Felipe Jonathan. Moraes continua fora, está machucado. Camacho, Gemota e Carlos Sanches. Na frente, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. O Atlético Goianiense vem a campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel, Dudu, Oliveira, Wanderson e Arthur Henrique. Meio campo, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Arthur Gomes. Na frente, André Luiz, Zé Roberto e Natanael. Esse é o provável Atlético Goianiense para enfrentar o Santos. É um grande jogo, sem dúvida nenhuma, né? O Santos precisa de uma grande vitória, o Santos que está numa posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro, e o Varanda hoje vai estar na Vila. E você já sabe, com Varanda na Vila, o Peixe fuzila. Olha, o meu palpite para o jogo de hoje é 2-0 Santos, hein? 2-0 Santos na partida de hoje contra o Atlético Goianiense. Deixa aí o seu palpite também nos comentários. Valeu, galera, um grande abraço e até 16 horas e 30 minutos com o pré-jogo dessa grande partida. Um grande abraço, tchau!